Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa a gente desvenda os segredos, os meandros, os mistérios das apresentações ninja, apresentações que prendem a atenção no teu público e dão visibilidade ao seu trabalho, ou seja, tão eficientes quanto um ninja de verdade. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas, e o tema do nosso episódio de hoje é: que tipos de imagem eu posso usar em uma apresentação? Vamos discutir um pouquinho os tipos de imagens que existem e como que a gente pode aproveitá-las melhor dentro das nossas apresentações, tá certo? Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero convidar você a já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum dos conteúdos que eu produzo aqui para o YouTube, tanto os episódios de Segredos.ppt quando saem, quanto das gravações ao vivo que acontecem aqui também pelo YouTube, e também as minhas outras redes sociais. Você pode também estar se inscrevendo lá, me seguindo, para também ficar por dentro de tudo. Esse programa também sai lá nas minhas redes sociais. Você pode acompanhar aonde você quiser, onde ficar melhor para você, tá certo? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje para discutir um pouquinho o que são os tipos de imagem. Bom, primeiro a gente tem que diferenciar uma coisa, que tipo de imagem é diferente de extensões de imagem, tá? As imagens, elas têm, assim, se você procurar hoje pelo ambiente virtual, pela internet, você vai encontrar as mais diferentes extensões de arquivo para a imagem, né? JPEG, EPS, AI, PSD, GIF e por aí vai. Você tem milhares e milhares de formatos, tá? Alguns que pegaram, outros que morreram no meio do caminho, mas essencialmente existem essencialmente e basicamente dois tipos de imagens que a gente pode classificar assim. Primeiro, as imagens que nós chamamos de bitmaps, ou mapa de bits, se a gente for traduzir esse nome, tá? Que são as imagens, eu diria que são um pouco mais fotográficas, assim, mas na verdade a sua grande diferencial, né, o seu grande diferencial é que elas são formadas por mapas de bits. O que são esses bits? São como se fossem quadradinhos, né, pequenas unidades de informação que formam uma imagem maior. Normalmente esses bits nas imagens vão carregar as informações das cores que formam aquela imagem. O outro tipo que existe são as imagens vetoriais, ou simplesmente chamadas de vetores, que também são imagens digitais, tá? Se você olhar na tela, não vai ter muita diferença a princípio de uma imagem bitmap, mas qual é a grande diferença entre uma e outra? No caso das imagens vetoriais, elas não são feitas por bits, né? Não há um mapa de bits ali ou pequenas unidades de cor. Ao contrário, elas são feitas, na verdade, por linhas e formas que são calculadas matematicamente pela CPU do computador. Então, você consegue ter uma maior elasticidade, digamos assim, com as imagens vetoriais. Enquanto as imagens bitmap você tem uma limitação devido à resolução que ela tem, e a resolução nada mais é do que a quantidade de bits, né, a quantidade de quadradinhos que formam aquela imagem. Então, quanto maior a resolução, maior é a quantidade de quadradinhos que formam aquela imagem. No caso do vetor, como ele é formado por linhas e retas e curvas, e é tudo uma expressão matemática, se você precisar expandir ou diminuir, o computador vai fazer esses ajustes para você. Na hora que você for manipular essa imagem aqui no software, seja um editor de imagem, ou seja o PowerPoint, que é o nosso foco aqui, né, das apresentações, ele vai refazer esse cálculo para você. Parece que ficou meio nebuloso sem a gente conseguir ver exatamente, por isso eu vou migrar agora para o PowerPoint para que a gente possa explicar melhor esse conceito. Eu tenho duas imagens aqui para que você possa entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então olha só, nessa imagem aqui, eu vou até ampliar um pouquinho aqui para a gente ver, tá? Eu tenho duas imagens. A primeira aqui ao meu lado esquerdo, tá? É uma imagem bitmap. Veja que ao aproximar, aqui eu estou com os detalhes de uma imagem, né, para ser mais exato. A imagem bitmap ela é formada por esses quadradinhos, tá? Então aqui, ó, as variações do marrom acabam tendo
bits diferentes. Então esse mapa ele é formado. Lógico, se eu for afastar essa imagem, isso vai ficar quase que imperceptível. Por isso, quanto maior a resolução, menos eu consigo ver esse detalhe. Se eu aproximo uma imagem de baixa qualidade, uma imagem que seja ruim, eu vou ver, vou ficar, assim, vai dar essa evidência. Por isso que você acaba achando aí algumas imagens na internet, você acha que a imagem está muito legal, mas na hora que você vai mexer com ela, ela estoura, ela estraga, fica quadriculada. É esse efeito, porque a resolução da imagem bitmap, é uma imagem bitmap, acaba estourando, né? Você acaba evidenciando aquela falta de bits. Então a falta de cores, então o quadrado fica maior para tentar diminuir esse efeito. Do outro lado, aqui no meu lado direito, eu tenho uma imagem, um detalhe de uma imagem vetor. Veja que ao aproximar eu não tenho a perda de qualidade porque o computador refaz o cálculo. Então aqui, para ele, não é uma junção, né? Uma conjunção de quadrados junto que eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho uma linha e uma reta, né? Uma linha e uma curva, a qual tem que estar lá num determinado ângulo, numa determinada posição, e esse cálculo é refeito na hora que eu aproximo e na hora que eu retorno, né? Ou faço com que aquela imagem esteja aparecendo. Então, legal aqui, acho que a gente conseguiu diferenciar bem o que é uma coisa ou. Bom, como é que eu faço aqui, já que a gente já descobriu que tipos, como é que eu faço para inserir esse tipo de imagem, né? Seja o bitmap, seja o vetor, aqui dentro do PowerPoint, já que eu estou aberto aqui com ele, lembrando que eu estou usando aqui a versão mais moderna, né? Mais moderna não, eu diria mais atualizada do PowerPoint, que é a versão do Office 365, tá? Então, eu vou ter aí essa questão de ter algumas funções ou alguns detalhes aqui que talvez você não tenha aí no seu computador. Então, pode ser que você acabe tendo alguma diferença, mas fique tranquilo que a questão de inserção de imagens é basicamente a mesma, não mudou muito nessas evoluções do PowerPoint, tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Para eu inserir uma imagem, tem várias formas. Eu vou até passar para esse outro slide aqui, que está em branco, que eu já deixei aqui pronto para a gente conversar. Então, olha só. Para inserir, eu posso vir aqui no menu Inserir, que está aqui na minha aba, e aqui eu vou ter várias opções para inserir um monte de coisas dentro do PowerPoint, desde tabelas e gráficos e tal. Logo aqui do meu lado esquerdo, eu vou ter bem aqui Imagens, tá? Então, eu posso clicar aqui em Imagens e vai me dar 3 opções. A questão aqui de imagens que estão no meu dispositivo, no caso, no meu computador, imagens que estão de estoque, no caso aqui do 365 eu tenho uma seleção de imagens que eu posso utilizar, que está incluso aqui na minha assinatura, e imagens online eu posso pesquisar através do navegador Bing, que é o navegador da Microsoft, eu posso entrar aqui e pesquisar, né? Eu posso entrar e buscar alguma coisa. Então, vamos fazer um exemplo aqui com imagens de estoque, tá? Só para que a gente tenha uma ideia. Enquanto ele vai carregando aqui, ele dá essas imagens que eu tenho aqui, que o próprio PowerPoint, né, nesse banco de imagens que ele me fornece. Então, eu poderia escolher, vamos escolher aqui uma imagem, sei lá, esse babuíno aqui, né, ou mandril, não sei exatamente aqui a raça do macaco, mas parece uma imagem interessante só para a gente exemplificar a questão. Eu selecionei, vou clicar aqui em inserir, beleza, pronto. Já inseri a minha imagem, está aqui. Eu posso agora trabalhar com ela aqui, diminuir o tamanho, apertar o Shift aqui, posso diminuir o tamanho e fazer outras composições. Legal, isso para imagens bitmap. Agora, se eu quiser inserir aqui uma imagem vetorial, eu também posso ir por esse caminho, tá? Nada me impede. Eu vou voltar aqui, ele abriu aqui o menu de formato de imagem, porque ele faz isso automaticamente quando uma imagem está selecionada. Se eu desselecionar, pronto, ele volta lá para a página inicial. Eu vou voltar aqui no Inserir. Se eu quiser, eu poderia fazer o mesmo caminho, tá? Ou, no caso das imagens vetoriais, eu posso até criá-las aqui dentro do PowerPoint, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui e inserir. O PowerPoint chama os vetores de formas. Então, todas essas formas que estão aqui dispostas, eu posso desenhá-las aqui e fundi-las, né? Mesclá-las, fazer aqui algumas sobreposições e fazer com que o meu trabalho, né, de criação fique mais fácil. Então, eu poderia vir aqui e criar esse quadrado com
um ângulo aqui, veja que eu posso fazer a edição. Isso aqui é uma imagem vetorial dentro do PowerPoint que ele chama de forma, tá? Você poderia exportá-la aí também como um vetor. Então aqui eu posso fazer algumas... Veja que mesmo arrastando, né, diminuindo aqui, ele não perde a qualidade, tá? Aqui, no caso, a imagem é de altíssima qualidade, então fica mais difícil, a menos que eu conseguisse aqui esticá-la bem. Vou fazer esse teste aqui, vamos ver se a gente consegue fazer essa perda, porque a qualidade da imagem é muito grande. Mas aí se a gente for chegando perto, ó, veja aqui que eu vou perdendo qualidade da imagem, a imagem vai ficando mais embaçada à medida que eu me aproximo, porque eu estiquei ela demais, essa imagem bitmap. Eu vou recolocar ela aqui, tá bom? Beleza. Essa aqui é mais para a gente ilustrar. Beleza. Você mostrou aqui que eu posso criar um vetor, mas será que eu consigo colocar a imagem de fora? Você falou que tem lá a questão de você buscar dentro do dispositivo. E sim, você pode salvar qualquer outra imagem dentro do teu computador e fazer esse download, né? Fazer essa inserção dentro aqui da área de trabalho do PowerPoint para utilizar uma imagem de vetor. Então, só para a gente exemplificar um pouquinho, eu vou agora partir aqui para um site muito interessante, onde você pode pesquisar imagens, aqui como uma dica extra, a questão de imagens que você pode utilizar, que é o freepik.com, tá? Ele tem tanto imagens vetoriais quanto imagens bitmap, né? As imagens bitmap você pode caracterizá-las mais como fotografias, imagens mais rebuscadas, né? Como essas daqui, tá? E o vetor normalmente são mais voltados de desenho, né? Você tem mais alguns elementos mais abstratos, às vezes, tá? Então tudo aqui você pode. E como é que você vai fazer para diferenciar isso aqui? O que é bitmap, de um lado, o que é vetor aqui dentro do Freepik, por exemplo, tá? Normalmente eu posso dizer que essas imagens aqui, mais desenhadas, são parecidas, tendem a ser vetores, tá? Não necessariamente precisariam ser, mas tendem a ser vetores aqui dentro do Freepik. Então, eu já abri aqui essa imagem. Opa. Vou até dar um refresh nela aqui. Pronto. Eu já abri aqui a imagem. Né? Opa, vamos tirar isso aqui. E aparece aqui do lado, ó, o Freepik me informa, um vetor em formato EPS, que é um formato muito comum. Tá? As imagens vetoriais elas têm formatos, por exemplo, de EPS, né, que é esse formato mais, digamos assim, divulgado, né, um formato mais padrão que pode ser aberto por vários tipos de programas que fazem edições de vetores, que os mais conhecidos, né, o CorelDRAW, o Adobe Illustrator, tem até o gratuito, né, que é o Inkscape. São programas que você pode usar para editar vetores e criar imagens de vetores, além do próprio PowerPoint, como a gente mostrou agora há pouco. Então, esse formato EPS. Mas eu poderia ter aqui um SVG, que é um outro formato. Eu poderia ter um formato AI, que é o formato do Illustrator. Eu poderia ter um formato .cdr. Mas, então, fica de olho qual é o formato da sua imagem para você entender que tipo de imagem que é, se é um vetor ou se é um bitmap. No caso, vamos voltar aqui para essa seleção, eu poderia escolher um outro tipo de imagem, por exemplo, essa aqui da câmera. Está com cara mais de ser uma imagem bitmap. Tá? Por quê? Porque é uma fotografia, tem uma variação de cores mais interessante, né? Tem uma pessoa real, então normalmente esse tipo de imagem é ligado mais a imagens bitmap. Eu já abri ela aqui, né? Então você vai ver aqui, ó, foto em JPEG format, foto em JPG format, se a gente for falar no inglês, mas assim, foto em formato JPEG. Tá? O JPEG é um dos formatos bem assim conhecidos e difundidos aí de bitmap, porque ele tem uma grande qualidade de imagem. Você consegue ter uma grande qualidade de imagem e às vezes um arquivo nem tão grande, tá? Que você não precisa aí ter muito espaço para você armazenar, tá? Então, você poderia ser num outro formato, poderia ser um ponto GIF. O GIF, né, os tão famosos GIFs também são imagens bitmap. Acontece que alguns dos quadradinhos que formam aquela imagem, normalmente o GIF você vai encontrar ele com transparência atrás, o que acontece? Aqueles quadradinhos estão no que a gente chama de canal alfa, né? Estão com o canal alfa ali ativado, e
não vão aparecer, então eles vão dar aquele efeito de transparência. A mesma coisa você poderia achar em arquivos PNG, que é um formato, digamos assim, uma fusão, sendo assim bem raso, uma fusão entre o JPEG e o GIF. Por quê? O GIF ele tem umas limitações de resolução. Tá? Ele foi um formato de imagem criado lá no início da internet, quando a internet ainda era uma internet de escada, então ele tinha baixa qualidade até para que não consumisse muita banda da informação. Aí depois surgiu o JPEG, que também conseguia mesclar essa questão de você ter mais informação com menos peso, né, da imagem, né? Isso foi evoluindo até chegar nesse formato PNG, que aí, por que criou-se PNG? Porque o JPEG ele não tem essa capacidade de ter o canal alfa ativo, né? Ele não tem isso nativo nele, então você não consegue ter essa transparência. Então você, muito tempo, se ficou com essa dualidade GIF e JPEG, até chegar ao PNG, que o que o PNG fez? Ele conseguiu ter uma resolução melhor, né? Até às vezes igual ou parecida com o do JPEG, e a possibilidade de você ter o canal alfa, né, que causa esse efeito de transparência, ativado. Então poderia aqui a minha foto estar em ponto .png, se fosse interesse do fotógrafo, se ele tivesse aqui a questão de ter um canal alfa ativado, de ter alguma coisa nesse sentido. Não foi o caso, ele quis aqui inserir, né, distribuir aqui essa foto em formato JPEG, tá? Então, beleza. Aqui, se a gente for baixar, ele vai baixar o JPEG normal, e aí eu posso vir aqui, vou voltar aqui ao PowerPoint, para que a gente possa ver aqui. Vou criar mais um novo slide. Opa! Não vou reutilizar o slide. Vou criar um novo slide aqui em branco. Vou tirar isso aqui que não me ajuda nesse momento. Dei um del aqui. E vou inserir essa imagem JPEG que eu já baixei previamente aqui para que vocês possam ver. Então, eu poderia vir aqui em inserir imagem deste dispositivo e buscar e ir atrás das imagens. Para facilitar a minha vida, eu já deixei aqui as imagens salvas aqui numa janelinha, tá? Tem uma janelinha aqui do Explorer, vou mostrando aqui para vocês. Então eu vou simplesmente clicar aqui na minha imagem e vou arrastá-la para dentro do PowerPoint e ele vai entender que eu quero inserir aqui. Ele já fez o cálculo, pronto. Inseriu a minha imagem aqui de forma que eu já posso trabalhar com ela, que é essa imagem do rapaz aqui fazendo uma filmagenzinha. Eu vou só deixar ele aqui no meu cantinho, vou deixar ele aqui, não vou selecionar. E se eu quisesse inserir agora a minha imagem, né, vetorial que eu tinha falado. Lembra dos cachorrinhos? Eu já baixei aqui, né, os cachorrinhos, deixei ele aqui. Ele vem aqui no formato zipado, então você vai ter que abrir. E aí, ele veio aqui com uma imagem JPEG, se você quiser inserir, você vai conseguir inserir essa imagem diretamente, tá? Ou o formato IPS, que é o formato vetor. Mas olha só que interessante o que acontece se eu tentar inserir o EPS direto no PowerPoint. Ele vai começar a pensar e vai dar uma mensagem aqui, ó. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele não vai conseguir processar diretamente, porque o PowerPoint não tem essa capacidade, ele não consegue entender o formato EPS de forma nativa. Então eu vou até cancelar aqui. Bom, a gente já viu que não deu certo. O EPS não vai funcionar. E aí? O que adianta então eu ir atrás dos vetores aí pela internet da vida e isso eu não consigo usar? Né? Que vantagem que eu tenho? Calma. O que você precisa aqui é transformar esse vetor num formato que o PowerPoint possa entender, que ele possa converter como uma forma. O negócio é que o PowerPoint trabalha com essas formas, com essa forma nativa que ele tem dentro dele para entender o que é um vetor. Então você precisa aproximar os vetores desse formato e que ele seja entendido. Um formato que é muito comum e que dá para a gente usar tranquilamente dentro do PowerPoint é um formato que eu citei, que é o SVG. Tá? É um formato que você pode encontrar assim facilmente por aí na internet. Nesse caso aqui, esse arquivo que eu baixei não tem esse formato SVG. O que eu posso fazer? Qual é a grande sacada aqui? O que eu consigo fazer aqui para melhorar? Tem um segredinho aqui que eu vou passar para vocês, que é um site mão na roda para quando a gente quer converter qualquer coisa aqui na internet, que é o Cloud Convert. Tá? O cloudconvert.com, ou tá aqui na tela para vocês verem, Cloud Convert. Você pode pesquisar aí no Google. Ele praticamente converte qualquer coisa em qualquer coisa. Não quer dizer que sempre que ele vai converter,
ele vai converter com qualidade, tá? Então você tem que ter essa habilidade também de discernir coisas que são um pouco parecidas. Se eu quiser, no nosso caso, como a gente está falando de imagens, você vai converter, né, uma imagem vetorial num tipo vetorial. Então ele vai conseguir entender, até porque ele vai conseguir traduzir aquelas informações que estão na imagem vetorial de um formato para o outro. É mais fácil para ele fazer isso. É muito mais difícil, talvez, eu conseguir converter uma imagem bitmap num vetor para que eu possa editá-lo aqui no PowerPoint. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, é mais jogo você se manter aí. É bom você conhecer os tipos que existem de imagens para que você possa converter da melhor forma. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar a minha imagem que está aqui, tá? Vou pegar a minha imagem que está aqui novamente, um EPS, vou arrastar aqui para a minha janela e ele já entendeu que eu tenho aqui uma imagem.eps e ele vai me dar as opções de conversão. Veja que aqui eu tenho vários tipos de imagem que eu poderia converter. BMP, que é bitmap também, que é aquela imagem até, não comentei sobre ela, mas é aquela imagem do Paint do Windows, né, que lá do início do Windows, .bmp, que muita gente usava. Hoje caiu completamente em desuso, você quase não acha esse tipo de imagem bitmap, você vai achar muito mais JPEGs, mas existe aí. Eu não quero para um formato de imagem bitmap. Tanto que ele está falando assim, BMP, GIF, né, JPEG. Não é isso que eu quero transformar num vetor editável. Então eu seleciono aqui, ó, logo embaixo de imagem tem vector, que é vetor em inglês. Tá? E aqui tem os formatos EMF, SVG e WMF. Tá? Então, o que eu vou fazer é converter para o formato SVG, que eu já sei que trabalha bem com o PowerPoint. Eu vou selecionar o SVG, veja aqui que ele já colocou. E aí o que eu vou fazer é clicar aqui no botão Convert, tá? E aí ele vai converter o teu arquivo, tá? Pode demorar um pouquinho, dependendo aí da tua internet, do upload, tá? No caso aqui, para a gente não perder tempo, eu já deixei pronta aqui uma imagem salva, para que nós possamos utilizar direto aqui no PowerPoint, já convertida em SVG. Então eu já converti aqui, veja, ele está até andando rapidinho aqui, vai terminar, mas eu já me garanti aqui e deixei. Ele está processando ainda. Então vamos lá. Eu já tenho salvo aqui a minha imagem, tá? Em ponto. Tá aqui com esse símbolo esquisito do navegador da Microsoft, mas é porque eu não tenho um programa que abra diretamente o SVG aqui que esteja programado. Né? No caso, como ele não tem padrão, ele vai para o navegador padrão do sistema. Mas o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com a imagem JPEG. Eu vou arrastar, trazê-la para dentro aqui da minha área de trabalho e pronto. Olha aqui. Olha que beleza, a nossa imagem. Ela está aqui. Aí você vai dizer, Wagner, não teve diferença nenhuma. Está igual um quadrado, igual o que você chamou de bitmap. Lê do engano, pequeno gafanhoto. Olha só o que acontece. Se eu clicar aqui com o meu botãozinho direito, eu vou ter uma opção. E até em cima já está aparecendo lá. Veja que, em vez de, quando eu clico aqui nessa imagem, aparece a aba de formato de imagem e as opções para editar. Quando eu tenho uma imagem vetorial, ele abre o que ele chama de gráfico de formato, que é essa página aqui, né? Onde ele vai formatar o gráfico. Lógico que se eu for mexer diretamente aqui, ele não vai conseguir trabalhar individualmente com cada pedaço. Eu vou te mostrar que essa imagem está totalmente quebrada. Tá? O que vai acontecer? Para eu poder ver isso, primeiro eu tenho que converter em forma, que é o que está aqui. Eu poderia vir tanto aqui nessa opção, quanto aqui clicando com o botão direito, também converter em forma. Tá? Então eu vou clicar aqui, converter em forma, olha o que vai acontecer. Nada. Incrível, né? Não aconteceu nada. Ok, mas não era mesmo que vai acontecer. Por quê? O que acontece? Essa imagem ela está agrupada. Para que ela fique inteira desse jeito aqui, ela está agrupada. Então eu tenho que clicar novamente aqui com o meu botão direito. Tá? Veja que ele continua, ó, ele saiu de gráfico e virou uma forma dentro do PowerPoint. Então, ó, voltou a forma de formato. A tradução é muito ruim nesse caso aqui, mas é um editor da forma. Tá? Então veja que novas opções apareceram aqui. E agora eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui com o meu botão direito, clicar em agrupar. Mesmo que esteja agrupar, eu vou até trazer mais para cá, para que a gente consiga enxergar melhor aqui, né? Vou trazer aqui mais para o cantinho. Vamos
puxar um pouquinho aqui. Isso. Vou trazer para cá. Isso, eu vou trazer essa imagem aqui para que a gente possa ver, para que vocês vejam aí também. Olha só, vou clicar em agrupar, vai aparecer a função desagrupar. Então é porque tem um monte de coisa junta aqui. Então eu vou desagrupar e pronto. Veja que ele criou várias formas editáveis aqui. Se eu quiser agora, ó, eu posso tirar o fundo dos meus gatinhos, posso deletar, posso selecionar só um gatinho, se eu quiser, ó. Pegou um pedacinho, na verdade um gatinho não e um cachorrinho. Eu posso pegar só o meu gatinho e trazer ele aqui. Acabei pegando aqui um pedaço do cachorro também, mas tudo bem, tá? Então eu posso mexer, editar, mudar a cor, né, do meu gatinho se eu quiser. Posso vir aqui, ó, mudei a cor. Essa imagem vetorial ela tem essa capacidade. Como ela é um cálculo matemático, eu posso editá-la mais fácil. Não quer dizer que eu não possa editar as imagens bitmap aqui também, né, no PowerPoint, tá? Você pode sim. Tá? E existe, lógico, com algumas limitações, não é aqui a gente não está lidando com o Photoshop, que eu teria algumas coisas muito mais profissionais, talvez, para poder editar, ou o GIMP, que é gratuito, ou outros editores, como a gente já falou no nosso programa, né, de como que a gente edita imagens. Falamos um pouquinho rapidamente como que a gente tira o fundo de algumas imagens. Eu vou deixar aqui no card para que vocês vejam. Se tiverem curiosidade, eu falo de alguns editores de imagem lá, bitmaps, para que vocês possam conhecer, tá bom? Então foi isso. Esses são os tipos de imagem que você pode utilizar, os vetoriais, os bitmaps dentro do PowerPoint, para que as suas apresentações fiquem cada vez melhores. Lembrando que as imagens, como eu já disse, em outros programas, vou repetir, para que a imagem funcione bem na tua apresentação, primeiro, claro, ela tem que estar relacionada aí com o teu conteúdo, tá? Não adianta usar uma imagem que seja de alta resolução, que não esteja afim com o teu conteúdo. Tem que ter uma boa definição, principalmente se for as bitmaps, lembrando aí dessa questão, né? Porque a gente viu hoje por que é que elas ficam quadriculadas, então por isso tem que ter esse cuidado. E também tem que ter um significado complementar àquilo que você está falando. É super importante que você tenha esse cuidado para que a imagem não seja redundante com aquilo que está sendo falado ou escrito, às vezes, ali na apresentação. Tá certo, pessoal? Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários para mim se vocês gostaram, se não gostaram, qual o ponto que ficou ainda alguma dúvida. Se vocês querem ver mais sobre imagens vetoriais, sobre imagens no bitmap, dá para mim aqui um feedback, né? E me diz o que vocês estão achando aqui dessa série dos segredos.ppt. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades, acompanhar aqui os lançamentos dos episódios gravados em segredos.ppt, que eu vou disponibilizando assim. À medida que eles vão saindo, vão sendo editados aqui, saem da ilha de edição, eles vão para o canal para vocês também. E também não se esqueçam das minhas redes sociais. Você pode me seguir lá no @Wagner_Rodeiro ou @Wagner Rodeiro Júnior JR, né? Wagner Rodeiro JR, tudo junto. Você pode me encontrar lá no Facebook. Tá bom, pessoal? Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Eu agradeço demais a presença de vocês, por vocês estarem aqui conosco durante todo esse período do programa. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Vejo vocês no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço e fui!